Olá, você está no canal da Maestane e hoje eu trouxe mais um vídeo para quem vai realizar a primeira parcial de X. Eu fiz um pouquinho de resuminho sobre ditadura, golpe e terrorismo. Eu vou falar um pouquinho sobre os três diferenciando, né? Eu espero que isso esteja te ajudando. Para quem quer, eu deixo todos os meus resumos de acesso ao meu Drive. O link tá aqui no canal do YouTube e tá também no Instagram. Pode me seguir lá, @maestane. Se você está gostando dos vídeos, né, vai lá na playlist CBC da UBA e você vai ver todos os vídeos relacionados à matéria de X, todos os resumos, todos os repassos. E eu espero que esteja facilitando para você poder rever todo esse conteúdo. Se você gostou, compartilhe nos seus grupos de Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Não deixe de dar um like aqui no vídeo. Pensando sobre ditadura, gente, é aquele momento que uma ou várias pessoas elas assumem ali o regime, elas assumem o governo, né? E é um governo sem limite. Ele não tem democracia, não tem nada disso. Antes os juízes eles eram determinados pelo Senado. E agora tem algum poder arbitrário ali que fala, é você que vai estar no poder, tá? A legitimidade, então, o que eles colocam para poder seguir com a ditadura? Eles falam, olha, promete para o povo, eu vou entrar com a ditadura para restabelecer a ordem aí, porque tem alguma ameaça, nós precisamos tomar esse poder ali para fazer isso. E aí eles usam disso como desculpa para poder exercer toda a parte legal, tá? Porque não está de acordo com a lei, a ditadura. E aí entra com a violência, entra com a força, né? A Constituição, eles rasgam a Constituição, então eles substituem, posterga mesmo a Constituição. E existe toda essa parte de utilizar mesmo de autoritarismo, de força, de violência, né? Para poder ali vencer alguma ameaça ou alguma luta. O golpe, gente, é essa toma do poder, né? O golpe ele vai variar mediante o contexto histórico, o que aconteceu em cada contexto, né? Quando a gente pensa na primeira parcial, são dois golpes que a gente vai ver praticamente, que é o golpe de 30 e o golpe de 43. O golpe de 43 foram os militares mesmo, né? Entra a GOL, que é o Grupo de Oficiais Unidos, e eles tomam o poder. Tá vindo desde a década infame, né? Depois do golpe de 30, e eles falam, não dá mais, né? Nós vamos assumir o poder para restabelecer essa ordem. O golpe de 30 foi quando Irigoyen estava no poder, e aí, né, eles começam a sociedade, começa a entrar crise, né? Teve a crise de 29, a elite não quer a parte de poliarquia, eles querem que volte a democracia fraudulenta, e aí a elite vai junto com a parte dos militares que também eram da elite, né? E querem essa desculpa aí, eles derrubam Irigoyen, e aí entra Uriburu, que na verdade foi mesmo para voltar a ter as democracias fraudulentas. Pensando sobre golpe, então, ele sempre é ilegal, gente, isso é questão de prova, tá? Porque às vezes eles colocam assim, eles entraram com golpe porque fulano estava fazendo corrupção, tinha os negociados, não sei o que, não sei o que. Não, gente, não tem como justificar um golpe, ele sempre vai ser ilegal, isso é questão de prova, tá? Ele é institucional, então, ele usa de violência, né, para derrubar o governo que tá, tirou o governo e aí eles, né, alguém assume e toma o poder. Existem os golpes militares que foram comuns na Argentina, tá? As forças armadas, elas vêm, então, e tomam o poder. Eligem algum representante, algum presidente. No caso do golpe de 43, foram 3 presidentes que assumiram, não interessa ali quem está assumindo, né? Entrou um, não tá legal, eles tiram e colocam outro e por aí vai. Mas é o golpe, né? No caso de Uriburu, por exemplo, no golpe de 30, ele queria entrar com um pouco de fascismo, a elite queria democracia fraudulenta. Tira ele também, colocaram outro lá por uma eleição, né? Falsa aí, eu falo em outros vídeos sobre democracia fraudulenta. Tem o golpe institucional, ele não é característica da Argentina, tá? Que, na verdade, não entra os militares, entra mesmo atores civis. Tem o autogolpe de Estado, então, o terceiro tipo de golpe, são 4, tá? Esse autogolpe de Estado, ele não ocorreu na Argentina, é só pra gente saber.
que é quando a pessoa já está no governo, ela entrou no governo tudo bonitinho, ela acha que vai perder as próximas eleições, não vai reeleger e tudo, e aí ela mesma dá um golpe para permanecer no poder. É basicamente isso, tá? Anula ali o parlamento, anula a justiça, anula tudo e toma o poder. E tem o quarto golpe, que é o golpe de mercado. Esse aconteceu parcialmente na Argentina. Não usa tropas, não usam aviões, não usam nada dessa questão de força. Eles usam mercado mesmo, usam economia, usam mercado financeiro, essas coisas, para desestabilizar, dar aquela sensação mesmo de descontrole da economia, né? Porque aí vai mexer na inflação e tudo, o governo ele fica frágil. Então são 4 tipos de golpe. Tem o militarismo, que é comum na Argentina, tem esse golpe de mercado, que é parcialmente comum, né? O autogolpe não tem na Argentina, e o golpe institucional, que é o povo, ele não é característico da Argentina também, não. Tá? Todos os tipos de golpe têm violência, todos os tipos de golpe não tem democracia. Os 4 primeiros golpes foram tipo de ditadura provisionais, e os outros 2 últimos primeiros golpes foi um tipo de ditadura triunfante. Pensando um pouquinho em terrorismo, né? Já é mesmo o uso ou atos de violência extrema. O governo, ele então obriga, né, ter aqueles tipos de decisões, e é assim que funciona. Ele também é ilegal. E tem o tipo de terrorismo de Estado, tá, gente? Que é mais grave ainda. O Estado ele tem a obrigação de proteger a sociedade. Aí ele usa aquela legitimidade que ele pode ter o monopólio da violência legítima e começa a ir contra a própria sociedade, que é aquela que elegeu ele. Então, a ditadura de 76, a gente não vai ver na primeira parcial, ele foi, né, a pior, sangrenta e tudo, teve o terrorismo. O terrorismo de Estado na Argentina, o que eles falam? Na época, por exemplo, eles queriam eliminar a ameaça comunista, e eles entram com terrorismo justificando assim, não, eu preciso dessa violência, porque começou com violência, eu vou terminar com violência. Ou então tem um motivo de força maior que eu não conseguiria resolver de uma outra forma, e eu entro com essa violência extrema, tem uma ameaça ali de terrorismo, eu vou utilizar essa violência para poder descobrir quais são essas ameaças e tudo. Tá? Direitos humanos não existe. Que mais a respeito? Aí existe mesmo quem se opunha ao governo, eles vinham com força, com violência, era tortura, né? Era cativeiro, era prisão, era morte, era sequestro, tudo de ruim acontecia, então, na parte do terrorismo. Tanto que no final existem, né, uma forte oposição de algumas organizações contra o movimento de terrorismo. Tinha ONGs de avós, eles falavam, abuelas, madres, né, familiares, quem viviam próximo das pessoas que sumiam, literalmente, né, os recursos humanos já começam a vir para poder se opor a esse movimento de terrorismo. Pensando um pouquinho em alguns golpes, né, o que cai na primeira parcial, o golpe de 30 e o golpe de 43, mas a gente vai ter mais para frente o de 55 e de 76 que eu vou falar depois. Tá, o de 30, o Uriburu toma o poder, então, né, e Irigoyen tá lá. Irigoyen, ele era da União Cívica Radical, Uriburu era um militar, e ele vem para poder tomar ali o poder. Ele não teve grande apoio, assim, das Forças Armadas, mas a igreja, partidos opositores, a imprensa, todo mundo apoiou ele, tá? E foi bem ali quando começou ali a década infame. Já o golpe de 43, ele foi totalmente dos militares, né? A GOL, que é o grupo de oficiais unidos, tomam o poder, e aí eles mesmos já assumem essa questão ali do golpe, que é quando começa a aparecer ali o governo de Perón. Bom, eu espero que eu tenha facilitado um pouquinho da diferença, né, de golpe, terrorismo e ditadura. Se você está interessado em ver os resumos sobre a primeira parcial de X, vai lá na playlist, então, né, UBA-CBC, que tem todos os contextos, os conceitos, né, sociedade, Estado,
poliarquia, democracia, instituições, regimes, e eu falo um pouquinho sobre cada um e tem também a linha do tempo, falando de cada personagem político e o que aconteceu. Se esse vídeo está te ajudando, não deixe de divulgar, divulgue no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook, compartilhe nos grupos de outras pessoas que estão estudando também para as parciais de ITS e deixe um like aqui no vídeo.